Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. E, meus irmãos, sabem que estão um tempo ausente, muitos trabalhos externos. Estivemos ali recentemente com o Josafá em Maceió, mas louvamos a Deus por esta manhã. Estamos aqui louvando, bendizendo ao Senhor nosso Deus, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E nesta manhã vamos trazer aqui uma meditação da palavra de Deus, convidado ontem pelo nosso diretor, irmão Ronaldo, que hoje está em viagem. Bem surpreso, nossas atividades são bem grandes, comercial, mas louvamos a Deus por esta manhã, meus irmãos, que Deus tem nos dado a oportunidade de, além de servir a Ele com o trabalho de nossas mãos, temos um momento em nosso trabalho para o adorar. E quantos crentes estão em várias empresas, não só aqui no Rio, no Brasil e no mundo, e não têm essa oportunidade. Eu já trabalhei em uma empresa, CPAD é meu segundo emprego, meus irmãos, né? E tentei ser empresário uma vez, né? E Deus disse que não, senhor, seu lugar não é aqui não, e encerrou lá o meu negócio, né? E eu trabalhei numa empresa na Casa Pernambucana e trabalhamos no meio de ímpios, pessoas ímpias mesmo, e quantas vezes, né, eu era chamado de crente, crentinho, olha o irmão aí, olha o crente aí, ó. Meus irmãos, e hoje Deus me dá o privilégio de, além de fazer a obra dele, servir ele nesse lugar, me dá a oportunidade de o adorar também na beleza da sua santidade nessa manhã. Amém? Eu quero meditar com a Igreja Santa do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Abram as vossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo à Igreja de Coríntios, no capítulo 6, do versículo 14 ao 17. Meus irmãos, eu vou meditar com os irmãos nesta manhã. Viu? Os pregadores aí que nos ajudem, nos aguente, e nós vamos usar muito texto bíblico nesta manhã, viu? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, mais uma vez, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de 14 ao 18. Amém, meus irmãos? Encontraram? Os irmãos estavam perguntando ali qual é o capítulo. Que diz assim, capítulo 6, de 14 em diante. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Jesus possa nos abençoar nesta manhã. Eu quero, nesta manhã aqui, meus irmãos, trazer uma meditação do apóstolo Paulo, que nesse capítulo 6, nos primeiros versículos, fala sobre a abnegação de Paulo ao seu ministério.
E aqui, a partir do 14, ele traz um alerta à igreja de Coríntios, de algumas coisas que ele estava vivenciando, e ele traz algumas orientações à igreja, né? E nós, como igreja, estamos aqui nesta manhã. Amém, meus irmãos? Igrejas somos nós. Estamos dentro de um templo. Igreja não é 4 paredes. Nós somos igreja. Cristo é o cabeça da igreja, né? E nós somos um só corpo. E esse um só corpo, a Bíblia diz que vivemos com quem? Com Cristo. E Cristo é o quê? É o cabeça da igreja. E como igreja estamos aqui nesta manhã. Quando o versículo, logo no 14, Paulo fala a jugo desigual. Jugo desigual, nós sabemos que é algo que não está em conformidade com aquilo que é da igreja. São coisas que não se combinam. Como, por exemplo, ali em Deuteronômio, no capítulo 22, ele trata de vários pontos ali de julgos desiguais com o povo de Israel. E um dos pontos principais do julgo desigual que trata ali, em Deuteronômio capítulo 22, logo no versículo 10, é sobre a lavoura, né? Como lavrar ali a terra. E ele diz que é impossível um boi e um jumento juntos fazer esse trabalho. Por quê? Porque não tem como um boi e um jumento ali juntos fazer esse trabalho. Deuteronômio 22:10 diz: com o boi e com o jumento não lavrarás juntamente. Não é separadamente, é juntamente. Logo nos primeiros versículos de Deuteronômio também diz ali que o homem terá a sua vestimenta e a mulher a sua vestimenta, e ambos não vestirão uma do outro. E ali Deuteronômio ele traz uma série de advertências ali ao povo de Israel. E a igreja, nós como igreja, somos um povo separado do mundo, meus irmãos. E é uma separação necessária, né? Que temos aqui algumas verdades fundamentais para essa separação necessária, e há também uma purificação abrangente neste ponto, que são algumas, e vamos falar aqui de algumas realidades dentro desse contexto bíblico, que são inegociáveis. Que a igreja, ela é a igreja santa. E, em hipótese nenhuma, ela não pode se misturar com o mundo. E vemos hoje tanta mistura. E tanto não tem nada a ver, que pode ser assim, que Deus aceita, Deus permite. Será que Deus aceita, Deus permite mesmo, irmãos? Não, pode. Pode. Tanto que o livro de Salmos, o salmista, me veio agora aqui em mente, eu não tenho nem esse texto aqui, mas bem-aventurado, Salmo verso 1, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não está nem aqui nesse texto, isso aqui Deus me deu agora, esse texto. Então, por que nós temos que andar com o mundo, se misturar com o mundo, se Deus nos separou como um povo santo para Ele? Se Deus tem promessas para a sua igreja, se Deus tem promessas para nós, quando Paulo diz: não vos prendais um jugo desigual com os fiel, a Bíblia diz fiel, meus irmãos? Não, infiéis. Se são infiéis, porque estão fora dos planos
de Deus. Porque a sociedade tem a justiça como injustiça. Vemos isso hoje ou não vemos isso hoje, meus irmãos? A sociedade vendo justiça como injustiça, violência sobre violência, e achando que ele está cometendo justiça por si próprio. Estava ouvindo um dos nossos companheiros, pessoas que utilizam armas de fogo. Vocês sabiam que quando se utilizam armas de fogo, dá uma sensação de prazer de usar mais e mais e mais? É uma situação realmente terrível. E é assim que eles trabalham o mundo, a justiça, a injustiça como justiça. E vai-se muitas vidas por isso. Que comunhão tem a luz com as trevas? Se Deus chamou a sua igreja para a luz, devemos ter comunhão, luz com as trevas, meus irmãos? Jesus falou que seríamos o quê? O sal da terra. Que comunhão teria a luz com as trevas? Que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Paulo faz essas perguntas, né? Mas diz, porque nós somos o templo e a habitação do Deus vivente. Somos templo de Deus ou não, meus irmãos? Amém? Somos templo do Espírito Santo. E para ser templo do Espírito Santo, tem que haver a separação. Existe um muro que faz essa divisão. E esse muro entre a luz e as trevas. Esse muro entre o que é salvo e o que não é salvo. Esse muro é entre o que é crente, é o que serve, e o que não serve. Ah, mas é meu amigo, eu posso me misturar com ele. Tá bom. Deus aprovou isso? Você vai fazer o que ele faz, as coisas do mundo? Se você foi libertado, se Deus te resgatou, Deus te purificou, você se batizou. E aí você tem que fazer as coisas que eles fazem, achando que é lícito. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Obrigado, pastor. Mas tudo me é lícito, eu posso tudo, mas nem tudo me convém que eu faça. Nem tudo eu devo fazer. Porque, meus irmãos, como nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele habita em nós. Ele geme, ele fala. E eu tenho certeza que você sente quando, em algum momento, você está em um caminho que desagrada a Deus, o Espírito Santo fala conosco. Por mais que você olhe assim, poxa vida, eu estou indo por esse caminho aqui, me parece ser bom esse caminho. É bom para mim, mas será que está sendo agradável a Deus o caminho que eu estou seguindo? Que caminho é esse? Né? Esse caminho é bom para mim, é bom para Deus? A igreja é um povo separado do mundo. Quando o muro da salvação é levantado, o mal permanece fora e a glória de Deus se manifesta na igreja. Um padrão divino sobre a igreja, observamos que a igreja primitiva vivia uma vida separada do mundo. Foi desta maneira em que ela veio a ser coluna e firmeza da verdade. Em João, no capítulo 15, nos versículos 16 e 19, agora eu estou no texto que eu escrevi, né? Diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades, e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedistes ao Pai, Ele vos conceda.
Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odeia a vós e me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, porque não são. Amém, meus irmãos? Então, se o mundo nos odeia, antes a Jesus, que nos resgatou e nos salvou. Em 1 Timóteo 3,15 diz: mas, se tardar para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, e coluna e firmeza da verdade. Então, nós somos, a igreja, ela é coluna e firmeza da verdade. Qual é a verdade? A verdade da palavra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, como falamos da igreja primitiva, diz que 19 e 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 17, diz: e foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus quanto gregos, e caiu temor sobre eles, sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Aí vem o versículo, aqui o versículo 20, que eu fui até o 20. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém, meus irmãos? Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja santa, viva, que prega a viva, porque a palavra de Deus, na igreja primitiva, porque era uma igreja de coluna e uma igreja viva, e a palavra de Deus que era sendo pregada, crescia a igreja e poderosamente prevalecia. A igreja, quando um povo de Deus, enquanto o Novo Testamento escreveu tudo sobre a igreja, o Espírito Santo os inspirava como igreja, e a expressão de tudo coincide aquilo com a Bíblia aqui sobre a igreja. Igreja, verdadeiramente, é um povo que Deus chamou para fora do mundo. Quando Jesus disse: eu vos escolhi, em Atos 2:38 diz que, disse Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz a respeito de vós, filhos, todos que estão longe, tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar, e com muitas outras palavras, isto testificava, exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E o apóstolo Paulo, ele continuava no consenso, e diz que consenso tem o templo de Deus com ídolos? Porque hoje, naturalmente, temos igrejas, igreja católica, por exemplo, nós podemos citar aqui, não tem nenhum católico aqui, né? E eles têm aquela adoração a muitos ídolos, ou outros, né, também adoram ídolos. E Paulo viu alguma coisa diferente, errada com aquela igreja. Que não adoramos Deus, ou deuses, com ídolos. E Paulo estava trazendo essa exortação à igreja de Coríntios, porque havia uma mistura naquele momento, naquela época. E nós, hoje, combatemos tudo isso. Como igreja santa, servimos a um único Deus, poderoso, santo e vivo. E a esse Deus que servimos, o adoramos, o glorificamos, é o que tem nos sustentado a cada dia em nossas vidas. Do povo de Deus chamou para fora, ele fez um povo seu especial. A Bíblia diz que o povo foi feito uma geração eleita e um povo adquirido. Em Tito, capítulo 2, versículo 14, diz: o qual se deu a si mesmo por nós, para remir de toda iniquidade, purificar para si um povo especial e zeloso de obras. Em 1 Pedro 2,9, Pedro fala sobre: mas vós sois gerações eleita
e que um sacerdócio real, a nação santa do povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, Deus nos resgatou. Deus nos resgatou das trevas para a luz. Então, como Paulo alerta, para que eu tenho que luz? Nós somos a luz do mundo, é para iluminar o mundo. O mundo tem que ver a luz, tem que ver Cristo em nós. Essa é a finalidade da igreja, que o mundo vê a diferença em nós. E hoje, para ver diferença, está complicado. Está difícil ver diferença, né, meus irmãos? Hoje, para ver diferença, está complicado hoje, do crente e o não crente. Que hoje, desculpe, meus irmãos, mas é tatuagem para tudo quanto é lado. O pastor Chico está até dizendo, irmão João, lá em Belém, né, pastor? Uma situação muito complicada de tatuagem, principalmente na parte feminina, se tatuando de uma coisa, né? Só estou dizendo uma questão da diferença. Estávamos até comentando, né, pastor Silas, que isso era uma coisa lá atrás, pagã, né? Dessas histórias tatuadas da época, lá do tempo lá do Egito, essas coisas todas. Mas hoje, aqui o texto, Pedro chama a atenção, mas vós sois uma geração eleita. Deus nos elegeu como sacerdócios reais, uma nação santa, temos que ser santo, um povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas. De quem? Do Senhor Jesus Cristo, para a sua maravilhosa luz. É necessário, como igreja, façamos a diferença neste mundo, meus irmãos. Como igreja, como um povo. Porque o inferno, ele não vai bater palma para mim, para você, não, fazendo essa obra aqui missionária, não. Eu disse isso para o irmão Ronaldo. Enquanto estamos aqui, se você pensar que o inferno vai bater palma para a gente, você está totalmente enganado. As provas virão, as lutas virão, mas elas se vão, porque não são maiores que o nosso Deus. E Deus é aquele que te sustenta, te guarda. Faz o seu trabalho nesse lugar prosperar e ser abençoado. A dimensão do meu trabalho como igreja nesse lugar, do seu trabalho como igreja nesse lugar, de quantas e quantas vidas estão sendo alcançadas, estão sendo renovadas, estão sendo modificadas, famílias sendo convertidas, sendo ajudadas através do seu trabalho aqui. Nós não fazemos dimensão, não temos dimensão do quanto o nosso trabalho é abençoado por Deus nesse lugar. Se você soubesse, era motivo de estarmos aqui saltitando de tanta glória a Deus. Porque são muitas vidas que são convertidas, meus irmãos, através de um livro, de uma Bíblia, através do nosso currículo de escola dominical. Cada manhã, as igrejas do Senhor Jesus Cristo sendo alimentadas da palavra de Deus. Todas as manhãs, Deus falando a cada criança, a cada jovem, a cada homem, a cada mulher, a cada família. A cada Bíblia sendo lançada, quantas vidas têm se alimentado, quantas pessoas têm procurado, né, buscar mais ao Senhor. E Deus tem aberto portas para a CPAD, não só no Brasil, mas fora do Brasil. E é na África, e seja em Portugal, e seja aqui no Brasil, na expansão de lojas, e cada vez mais o seu trabalho está sendo abençoado aqui nesse lugar, como igreja de Deus aqui. Um povo que formei para que desse louvor. Em Isaías 43, versículo 21, diz que esse povo que formei para mim e para o meu louvor relatarão. A Bíblia diz que escolheu para seu tesouro especial a igreja. Salmos 135, verso 1 diz: louve ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis à casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome,
porque é agradável. Como louvamos aqui nesta manhã, é agradável, né, meus irmãos? Glorificar, louvar o Senhor, exaltar o Senhor nosso Deus. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó, Israel para seu próprio tesouro. Nós somos tesouros de Deus, meus irmãos. Porque Deus nos resgatou e nos fez tesouros dele, obras deles, mas obras que dêem frutos. Então é necessário que a sua igreja dê frutos. Em Malaquias 3,16 diz que aqueles que temeram o Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, para que se lembrem do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim joias. Poupar-lo-eis como o homem poupa seu filho que serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Veja que Deus vê essa diferença. E poupar-lo-eis como um homem poupa o seu filho. O que serve, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Como é bom servir ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Como é bom estar na sua presença. Como foi Mana da Alvorô aqui nesta manhã. O Senhor Jesus disse que estará conosco todos os dias de nossas vidas. É promessa. Não é simplesmente ele falou, mas é uma promessa de Deus. É uma promessa. E ele está conosco todos os dias. Porque nós o servimos. Nós trabalhamos para a sua obra. Aqui é uma igreja, hoje está aqui uma igreja que o adora em espírito e verdade, mas que o serve através do ministério da palavra impressa. É um trabalho de missões, é um trabalho missionário. Então requer não só do nosso trabalho, mas a vigilância. Muitas das vezes achamos ou só consideramos, é simplesmente um trabalho. Mas, meus irmãos, tem toda a parte profissional, a nossa qualificação, o nosso trabalho, né? Mas nós temos os dois lados aqui na nossa editora CPAD. A empresa, o profissional e o espiritual. Em outras empresas, você tem só o profissional, o espiritual está longe. E você, como crente lá, tem que orar para ouvir muitas coisas que você não gostaria de ouvir. Palavras torpes, né? Um chefe chegar para você e falar palavras torpes para você na hora de dar uma orientação de trabalho. Não é verdade? Você é luz naquele lugar. E ele sabe que você é luz. E o diabo incomoda ele. Eu digo isso porque eu sofri isso, meus irmãos. E trabalhei com muito budista. Né? Trabalhei com muito budista. E nós aqui temos a bênção de Deus. Deus tem dado bons funcionários, bons chefes, aqueles que sabem falar conosco, né? Deus tem abençoado a vida de cada um de nós gerentes, seja na matriz, nas filiais, né? E nessas empresas fora, o próprio irmão Charles falou, João, eu sofri muito na Saraiva. Cada 5 palavras era uma palavra torpe. Torpe é palavrão, viu, meus irmãos? Palavrão mesmo pesado. E hoje ele vê que ele está na bênção hoje na CPAD. A CPAD é uma bênção para o Charles hoje. E nós estamos aqui, meus irmãos, porque Deus escolheu a cada um de nós. E como Deus tem abençoado e nos guardado, hoje, essa semana, eu até falei, estava um dos funcionários do departamento da rede, a irmã Renata, muita coisa, irmão João, passando por muita dificuldade, muitas lutas. Eu falei, Renata,
Trabalha na CPAD, você vai passar. Mas Deus vai dar vitória, e Deus deu vitória. Ali, a irmã Renata, semana passada, sofreu um assalto. O bandido colocou uma arma no rosto da irmã Renata, mas Deus guardou ela. Né? O bandido colocou uma arma no rosto da irmã Renata. Ela deu o relógio, deu a bolsa, mas o Senhor Jesus guardou ela como tem guardado todos os dias, tem guardado a cada um de nós todos os dias. Porque nós somos igreja, nós somos luz. E o Senhor, a promessa, diz que está conosco todos os dias, está mesmo, meus irmãos. E não é brincadeira, não. Nós viajamos, e eu sou grato a Deus que como o Senhor nos guarda onde é que estamos. Às vezes sai cedo, de madrugada, chega à noite, né? E vai orando e volta orando, porque para o Senhor guardar, né? Porque não é fácil. E a salvação em Jesus Cristo é um fundamento da Igreja de Deus. Em 1 Coríntios diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, a qual é o Senhor Jesus Cristo. Já estou terminando, meus irmãos. Em Mateus 16, 18 diz: pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. A palavra de Deus também diz que não lutamos contra carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades nos lugares celestiais. Em 1 Coríntios capítulo 10 e 4 diz que beberam todos na mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que seguia, e essa pedra era quem? Era Cristo. A Bíblia também nos fala a Bíblia como um jardim fechado. Em Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 12, diz: jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Essa é a igreja. Os teus renovos são como pomar de romãs, como frutos excelentes, e cipestre como nardo. O nardo e o açafrão, o cálamo, a canela, toda sorte de árvore de incenso, mirra, aloés, como todas as principais especiarias. És fonte do jardim, poço de água viva, que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra o meu jardim, para que destilem os seus aromas. Entre meu amado no jardim, e coma dos seus frutos excelentes. Glória a Deus. Isso aqui é Cantares de Salomão, capítulo 4, do 12 em diante. Em Atos dos Apóstolos, diz, capítulo 12, 46 e 47, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partiram o pão e comiam juntos na alegria e singeleza de coração. Era a igreja reunida, meus irmãos. Louvar a Deus, caindo nas graças de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que o haviam de salvar. Glória a Deus. E a igreja também, meus irmãos, diz que o culto público de evangelização, todos são convidados para ouvir, como igreja. Convidamos as pessoas, né? E Isaías, aqui no capítulo 25, 9, diz que naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem guardamos na sua salvação, e gozaremos e nos alegremos. E em Isaías 60, 18 diz: nunca mais será ouvido a violência da tua terra, desolação, destruição dos teus termos, mas os teus muros chamarás salvação, as tuas portas de louvor. Só pode pertencer à igreja quem entrar por Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E para pertencer à igreja é por Cristo. Amém, meus irmãos? Para pertencer, porque ele é o cabeça da igreja, nós somos o corpo, né? Para pertencer é por Jesus Cristo. Não há outro caminho. Muitos caminhos se apresentam, muitos querem fazer vários caminhos, mas o caminho é um só, é só o Senhor Jesus. Na natureza recebida para a salvação e separar-nos do mundo, a Bíblia diz que fomos participantes da natureza divina. Na palavra de Deus, em 2 Pedro 1, 4, diz que pelas quais
ele nos é dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por eles fiqueis participantes da natureza divina, havendo encorpado da corrupção e pela concupiscência que há no mundo. Esta é a natureza que o crente faz buscar as coisas que estão de cima, que diz em Colossenses 3:1, portanto, já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que estão de cima, não nas que são da terra, porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei em glória. Então dizemos que o crente não se inclina para as coisas da carne, mas somente para as coisas do Espírito. O crente, ele não se inclina para as coisas da carne, mas das coisas do Espírito Santo de Deus. Em Romanos 8:5 diz, porque são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, Romanos 8:5. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito Santo de Deus. Em João 17:11, onde Jesus faz a sua oração, ali diz, fala sobre os discípulos. E ali Jesus disse aos discípulos que estavam no mundo, mas eles não eram do mundo. Então é uma oração, em João 17, todo o capítulo 17, é uma oração de Jesus. Ali, a oração de Jesus em 3 partes. Primeiro, para a igreja, né? Para os discípulos, né? E para os gentios. A oração ali que o Senhor Jesus faz em João 17. Em João 17:11, o texto bíblico diz, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Isso é Jesus orando. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava o teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Aqui já sabemos quem Jesus está falando. Mas agora vou para ti, digo isto ao mundo, para que tenhais a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra, e o mundo odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que estires do mundo, mas que livres do mal. Não são do mundo, porque eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Amém, meus irmãos? Ninguém pode servir, meus irmãos, a Deus e ao mundo. Conseguimos misturar o azeite com a água? Se mistura, meus irmãos? Da mesma forma, meus irmãos, o barco, o navio, ele foi feito para ficar sobre a água, ou foi feito para a água ficar dentro dele? Se a água ficar dentro do barco ou do navio, ele vai afundar. Mas o navio foi feito para ficar sobre a água. Assim é a igreja. A igreja foi feita para ser separada do mundo. Igreja é separada do mundo. A quem servais? Não podemos servir a Deus e ao mundo. Tem muitos que querem, é um pé lá fora, um pé aqui dentro. Não existe isso, irmãos. Nem em cima do muro, nem em cima de janela, nem no meio da porta. É servir ou não servir. Ou você é salvo ou você não é salvo. E Mateus diz, ninguém pode servir a 2 senhores, porque um a odiar e outro a amar. Ou se dedicará a um, ou se desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E Tiago diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz, adúlteros e adúlteras. Não sabeis, vós, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Igreja é separada. Como eu disse, esse muro, ele existe, de separação. É um muro espiritual, amor, não é um muro de parede, um muro espiritual, de separação
entre a igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, a igreja resgatada com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa igreja que fica separada do mundo. E há essa separação. E aquele que é amigo do mundo é o que, irmãos? Amigo de Deus? Não, é inimigo de Deus. É inimigo de Deus, como diz aqui Tiago. Qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Deus não tem prazer de ser amigo quem serve ao mundo. Deus não tem prazer de abençoar quem serve ao mundo. Deus tem prazer de abençoar aqueles que o servem e o adoram em espírito e em verdade. E o servem em santidade, porque ele é santo. Amém, meus irmãos? 1 João, capítulo 2 e 15 diz: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, há o que? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai. Isso não é de Deus. Mas é da onde, meus irmãos? Do mundo. É do mundo. Por isso, Deus não há concordância em aqueles que adoram o mundo, é inimigo de Deus. O mundo passa por sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sempre permanecerá. A amizade do mundo é inimizade contra Deus, mas amar o mundo é desprezar o amor de Deus. Em 1 João 2, 15 a 17, diz: não ameis o mundo, nem no que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que ama o mundo, já lemos, é a concupiscência da carne, os olhos, a soberba da vida. Mas o mundo passa a sua concupiscência, mas faz a vontade de Deus, permanece o quê? Vai permanecer para sempre. E quando Paulo diz, porque sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, para que não torneis nada imundo e para que ele possa receber. E Deus diz que será para vós pais e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Conformar-se com o mundo é deixar de ser transformado por Deus. Há muita resistência hoje do ímpio, muitas das vezes, em aceitar Jesus, por ele já estar, muitas das vezes, conformado. Mas a ação da transformação realmente é do Espírito Santo de Deus, porque é Deus que faz a transformação. O Espírito Santo de Deus é que convence a pessoa do pecado. Em Romanos, capítulo 1 e 2, diz assim: rogo-vos, é um texto bem conhecido dos irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos vivos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar-se a Deus, que é o vosso culto racional. Não sedes conformado, é que não há conformidade com o mundo, da igreja com o mundo. Mas temos que ser o quê? Transformado, porque pela uma renovação, né, do entendimento, para que possamos ter, o texto diz, ter uma experiência boa, agradável, perfeita, vontade de Deus. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos, quando ele fala que devemos nos apresentar em corpos em sacrifício vivo, né, é nos apresentar em santidade. É nos apresentar a Ele como santos, como separados ao do mundo, né? E agradável a Deus, né? Que Ele é o nosso culto racional. Mas em todo momento não podemos nos conformar com o quê? Com o que há no mundo, com as atitudes do mundo, com o que o mundo faz, né? Mas como orar, buscar e pedir a Deus a salvação dessas vidas.
mas a nossa renovação do nosso entendimento para que possamos experimentar qual seja agradável. Porque Deus, ele é perfeito, né? A perfeita vontade de Deus. Qual é a perfeita vontade de Deus nas nossas vidas? Né? Qual é a perfeita vontade de Deus nas nossas vidas? Viver no mundo é ser condenado com Ele. Em 1 Coríntios 11:32, ali quando o apóstolo Paulo já fala sobre a ministração da Santa Ceia, já nos versículos finais, ele diz: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos o quê, meus irmãos? Condenados com o mundo. Para não sermos condenados com o mundo. E como igreja, nesta manhã, precisamos não nos conformar com o mundo, viver separados, saber que são coisas necessárias, separação necessária e abrangente, e são realidades inegociáveis da nossa vida cristã. É não compartilhar e não sair desse muro que separa a igreja santa do mundo, porque aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. A Bíblia deixa claro isso. E como Paulo fala, os julgos desiguais, não adianta, não combina. Não tem como. Julgo desigual. Fica uma desigualdade entre você, que é um santo, e uma pessoa ímpia. É complicado de você conviver. Muitos convivem nos seus trabalhos, mas por misericórdia, por necessidade, pela graça de Deus. Mas são experiências ruins e terríveis. Mas Deus tem nos escolhido para viver num lugar santificado a Ele, que é essa casa, que é essa editora, servir a Ele nessa casa, nesta editora, como um profissional, como um homem de Deus, como igreja. Estamos aqui nesta manhã, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Que possamos sermos homens e mulheres de Deus, sempre no nosso ministério da palavra impressa. Porque, meus irmãos, este é um grande ministério que Deus colocou nas mãos de cada um de nós aqui. Eu me lembro que quando Deus me trouxe para cá, antes de eu entrar, ou ser contratado na CPAD, foi pela primeira vez, né, eu ouvi Deus me chamar pelo nome. Foram dias antes de eu ser contratado na filial Vicente de Carvalho. Pela primeira vez Deus me chamou pelo nome. É um trabalho eu era líder de jovens na igreja em Caxias. A primeira vez eu vi Deus me chamar pelo nome e dizer para mim, e me chamou mesmo, João Batista, chamou mesmo pela primeira vez, e disse que estaria abrindo uma grande porta para mim, né? E aí, semana seguinte, já estava Vicente Carvalho conversando com o Bill. Na semana seguinte, eu estava desempregado. Não estava desempregado, eu estava no meu empreendimento, né? Não sei se vocês não sabem, eu tinha um supermercadozinho, né, ali. E só que Deus disse: não, filho, não é aqui não, nada disso. Pode parar com isso aí. Né? E Deus fez eu encerrar com tudo aquilo e entramos na filial Vicente de Carvalho, mas Deus me chamou pelo nome, pela primeira vez. E falou que estava abrindo uma grande porta. Então, por isso que eu creio que Deus abriu uma grande porta para todos nós. Por mais que você ache que não foi uma grande porta, mas Deus abriu uma grande porta para você, meus irmãos. Aqui é uma grande porta de Deus para a sua vida, para a sua família. Sede agradecido ao Senhor todos os dias quando você acordar e deitar. Porque Deus tem guardado esta casa, guardado o nosso diretor, todos nós gerentes, funcionários, porque nós andamos na contramão de tudo que acontece o dia a dia na economia do país, nesse país, né? E a CPAD vai caminhando e crescendo. Enquanto muitos, infelizmente,
né? Passam por dificuldade, ou portas estão se fechando, Deus faz essa casa avançar e fincar as estacas. Estamos fincando estacas e caminhando com a graça de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Desculpe. Obrigado, pastor, pelo o texto que eu confundi, não estava escrito aqui. Tentei falar pela mente, a mente é falha. Acontece. Obrigado. Deus abençoe a amada igreja do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?